Bem-vindos e bem-vindas. Hoje apresentaria a vocês mais uma história emocionante. Espero que estejam preparados e preparadas para uma viagem encantadora que irá inspirar e motivar o seu dia com muita sabedoria. Antes de começar, peço-lhes que se inscrevam no canal e ativem o sininho, para que não percam nenhum conteúdo inspirador. E vamos para a história. Você já reparou como muitas vezes confiamos apenas no que é visível? Como se aquilo que não conseguimos explicar simplesmente não pudesse existir? Esta é a história de uma lâmpada comum que, em um vilarejo simples, se tornou símbolo de algo muito maior. Uma luz que desafiava a lógica, mas que, acima de tudo, ensinou um povo inteiro a olhar para dentro de si. O vilarejo de Séraphis vivia cercado por montanhas e campos de trigo. Era um lugar modesto, mas cheio de vida, onde cada detalhe da rotina era marcado pelo sino da igreja e pelo brilho de uma única lâmpada, presa a um poste no centro da praça. Era apenas uma lâmpada a óleo, dessas comuns, acesa todas as noites por um vigia. E, entanto, os moradores a tratavam com certo carinho, porque era em volta dela que se reuniam para conversar, vender suas mercadorias e, muitas vezes, sonhar acordados olhando a chama dançar. Mas, em uma noite de tempestade, tudo mudou. Ventos violentos derrubaram telhados, apagaram velas e destruíram colheitas. O vilarejo mergulhou em completa escuridão. Todas as luzes desapareceram, exceto uma. A pequena lâmpada da praça permanecia firme. Sua chama tremulava, mas não se apagava. A cada rajada de vento, os moradores esperavam vê-la se apagar. Mas, como se fosse protegida por mãos invisíveis, ela permanecia acesa. O povo acordou assustado e correu para a praça. Uns murmuravam que era um milagre, outros cochichavam que era obra de feitiçaria. Alguns, mais céticos, diziam que havia algum truque ou engenho escondido no poste. Crianças se agarravam às saias das mães, com medo do que não entendiam. E, entanto, em meio a tanta especulação, ninguém ousava chegar perto demais da chama. Nos dias que se seguiram, a tempestade se foi, mas a lâmpada continuava acesa. Não importava se chovia, ventava ou se a noite era gelada, a chama nunca diminuía. Os comerciantes logo começaram a usar a praça como ponto de encontro ainda mais frequente, acreditando que a lâmpada trazia sorte aos negócios. Os padres, por sua vez, afirmavam em seus sermões que aquela luz era um sinal divino, uma prova de que Deus não havia abandonado os Séraphis. Outros moradores, mais supersticiosos, diziam que a lâmpada era habitada por um espírito e que logo traria desgraça. Entre toda aquela confusão, havia um homem que não se impressionava com o espetáculo. Seu nome era Elias, um idoso de cabelos brancos e olhos serenos. Morava sozinho em uma casinha afastada e costumava caminhar lentamente até a praça todas as tardes. Enquanto os demais discutiam e levantavam hipóteses, Elias apenas observava a lâmpada com um respeito silencioso, como quem contempla um velho amigo. Ele não ria, não temia, nem se exaltava. Apenas olhava. Elias sabia que a vila estava fascinada pela chama, mas também percebia algo que os outros ignoravam. A cada noite, reunido com o povo ao redor da praça, ele notava que não era a lâmpada que tinha mudado, mas sim as pessoas. Os vizinhos que antes passavam apressados, agora paravam para conversar sob sua luz. Famílias que raramente se reuniam, ficavam até tarde sentadas no chão, compartilhando histórias e lembranças. O padeiro começou a levar pães quentinhos para dividir, e até os mais brutos trabalhadores encontravam tempo para sorrir e cantar. A lâmpada continuava a mesma, mas o povo não. E Elias, em sua simplicidade, compreendia que talvez a chama não estivesse ali para desafiar o vento ou a chuva, mas acender nas pessoas algo que o tempo havia apagado: a capacidade de estarem juntas. Com o passar das semanas, a vila de Séraphis se dividia cada vez mais sobre o mistério da lâmpada. Alguns insistiam que deveriam apagá-la à força,
pois temiam que fosse um presságio de desgraça. Outros acreditavam que deveriam construir um altar em volta, transformando-a em objeto sagrado. Havia até quem planejasse cobrar dos viajantes para vê-la, como se fosse uma atração. Cada grupo tentava impor sua opinião, e as discussões na praça se tornavam cada vez mais calorosas. Elias, no entanto, continuava sentado em seu banco de madeira, de frente para o poste iluminado. Observava em silêncio, deixando que o tempo o ensinasse. Para ele, não havia pressa em desvendar o que não precisava ser desvendado. A lâmpada simplesmente estava, e em seu coração, isso já era suficiente. Certa noite, um grupo de jovens decidiu testar os limites daquela chama. Trouxeram baldes de água e jogaram com força sobre a lâmpada. A multidão prendeu a respiração, esperando que a chama se apagasse de uma vez por todas. Mas, não. A água escorreu pelo vidro e a pequena luz permaneceu firme, tremulando como se sorrisse diante da provocação. As pessoas gritaram, algumas aplaudiram, outras se benzeram em choque. Elias, porém, apenas abaixou a cabeça e sorriu discretamente. No dia seguinte, uma criança se aproximou de Elias e perguntou: "Vovô Elias, por que a lâmpada nunca se apaga?" Ele olhou para o pequeno com ternura e respondeu: "Talvez porque ela não queime o óleo que vemos, mas o que carregamos dentro de nós." O menino não entendeu completamente, mas a frase ficou ecoando em sua mente. Com o passar do tempo, a chama que nunca se apagava deixou de ser apenas uma curiosidade. Transformou-se em um ponto de encontro, um lugar onde as pessoas se reuniam para dividir o que tinham de melhor: histórias, pão, risadas e até silêncios. E Elias sabia que essa era a verdadeira razão da lâmpada. Não desafiar o vento ou a chuva, mas acender nas pessoas algo que o tempo havia apagado: a capacidade de estarem juntas. Muitos anos passaram. O velho Elias já caminhava com dificuldade, mas continuava fiel ao seu ritual de se sentar diante da lâmpada todas as noites. Até que em uma madrugada silenciosa, o impossível aconteceu. A chama, depois de tanto tempo, finalmente se apagou. Na manhã seguinte, quando os moradores acordaram e perceberam, um misto de choque e tristeza tomou conta da praça. Alguns choraram, outros se perguntaram se a sorte do vilarejo havia acabado. Mas antes que o pânico se espalhasse, uma lembrança os atravessou. O olhar calmo de Elias, que já não estava mais entre eles. Suas palavras simples ecoaram em cada coração. Talvez porque ela não queime o óleo que vemos, mas o que carregamos dentro de nós. E então, algo curioso aconteceu. Apesar do poste vazio, a praça não parecia escura. Havia uma nova chama acesa, não na lâmpada, mas nos olhos das pessoas. O padeiro acendeu uma fogueira e dividiu seus pães. Crianças brincaram até tarde, iluminadas pelo luar. Famílias se sentaram juntas, não por causa de uma chama no alto de um poste, mas porque haviam aprendido que a luz verdadeira estava neles. Desde então, a história da lâmpada que nunca se apagava passou a ser contada de geração em geração. Não como uma lenda de mistério, mas como um lembrete. A chama que realmente importa não está em objetos, mas dentro de cada um. E se algum viajante passar por Serafis e perguntar por que a praça parece sempre iluminada, mesmo nas noites mais escuras, ouvirá a mesma resposta sussurrada: porque a luz verdadeira não é a que brilha fora, mas a que nunca se apaga dentro de nós. Caso a moral dessa história tenha lhe ajudado de alguma maneira, por favor, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Sinta-se à vontade também para deixar nos comentários suas experiências, algo que tenha provocado uma marca em sua vida até o momento, e compartilhe conosco suas histórias e vivências. Espero vê-los no próximo vídeo.